Quantas vezes você passou o dia inteiro travado num problema só porque sua mente estava confusa? O problema não aumenta de repente. O que sai do controle é a sua mente. E quando você recupera a clareza, o jogo muda. Quando a pressão aumenta, quando as cobranças se acumulam, o que te derruba primeiro não é o que acontece fora, é a confusão por dentro. Uma mente confusa transforma qualquer dificuldade pequena em algo enorme. Isso não é teoria, é o que acontece todos os dias. Os estoicos aprenderam isso vivendo. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca enfrentaram perdas, decisões difíceis, pressão constante e caos real. E o que os mantinha de pé não era tentar controlar o mundo, era manter a própria mente organizada. Estoicismo aplicado não é discurso bonito, é direção quando tudo parece fora do lugar. Se você está aqui, é porque reconhece esse estado, o peso da indecisão, a ansiedade de escolher, a reação automática que vem antes da consciência e termina em arrependimento. Isso não te torna fraco, te torna humano. A boa notícia é simples. Clareza se treina, com disciplina, autocontrole e práticas concretas. Você aprende a transformar confusão em decisão e reação em ação. É como limpar um vidro embaçado. O mundo não muda, mas você finalmente enxerga por onde ir. Neste vídeo, você vai aprender 9 ações estoicas diretas para recuperar o foco, organizar os pensamentos e reduzir drasticamente o desgaste mental diário. Porque a maioria das pessoas não cai por falta de capacidade, cai por excesso de ruído. Talvez você já tenha vivido isso. Uma mensagem te irrita e, em minutos, você cria um filme inteiro na cabeça. Uma comparação te rouba a energia do dia. Um problema pequeno vira uma bola de neve porque a mente não desacelera. É exatamente isso que vamos cortar na raiz. Antes de começarmos, faça algo simples e prático. Escreva nos comentários. Eu me obrigo a pensar com clareza. Quando você escreve, uma ideia vira decisão e decisões conscientes mudam a forma como você reage à vida. Vamos começar. Ação 1. Emoção não é destino. Você está cansado de ver o tempo escapar por entre os dedos, começar e não terminar, planejar, mas não conseguir executar, sentir que você não está no controle e você apenas reage ao que acontece. Procrastinação, falta de disciplina, decisões empurradas para depois. Isso é mais comum do que parece, mas não é inevitável. Existe uma verdade simples, quase dura de aceitar. A qualidade da sua vida nasce da qualidade dos seus pensamentos. Não é motivação, é direção. Essa frase não é filosofia vaga, é uma regra de batalha. Quando sua mente está dispersa, sua energia se espalha como água em areia seca. Nada cria raiz, nada avança. Mas quando a mente se organiza, o autocontrole aparece, a disciplina aparece, a ação aparece. Epicteto resumiu isso de forma prática. Distinguir o que depende de você e o que não depende. Todo o caos começa quando você mistura essas duas coisas. Faça isso agora, de forma concreta. Olhe para o seu dia e pergunte: o que realmente posso controlar hoje? Responder a isso não exige grandes gestos, exige pequenas ações conscientes, organizar a agenda, definir uma tarefa prioritária, dizer não a uma distração óbvia. Pense na sua mente como um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas crescem sozinhas. Pensamentos inúteis, dúvidas repetidas, queixas silenciosas. Mas se você semeia intenções claras, decisões começam a nascer. Regue esse jardim com disciplina diária. Trabalhe 25 minutos com foco total. Faça uma pausa curta. Conclua uma tarefa antes de iniciar outra. Repita. A repetição forja caráter. A prática constrói resiliência. Internamente, observe seus pensamentos sem obedecer a todos eles. Nem tudo que passa pela sua mente merece ação. Seja o observador que escolhe. Quando a ansiedade chegar, respire
identifique o pensamento e volte para a tarefa. Essa pequena distância cria liberdade interior, e liberdade interior é a essência do autocontrole. O estoicismo não ensina a reprimir impulsos, ensina a não ser escravo deles. Haja hoje com uma regra mínima, mas poderosa. Antes de reagir, conte até 3 e pergunte: isso depende de mim? Se depender, haja. Se não depender, solte. Essa regra simples devolve poder, foco e paz. E quando você pratica isso, sua gestão de tempo melhora, sua produtividade cresce e seu caráter se fortalece. Comece pequeno, termine o que começou e mantenha o foco no que realmente importa. Ação 2. Use as ferramentas que você tem. Você já reparou como, quando uma adversidade acontece, parece que tudo desmorona de uma vez? Uma conta atrasa, uma notícia ruim chega, um plano quase certo dá errado. A maioria das pessoas se sente presa não porque não tem opções, mas porque esquece das ferramentas que já possui. Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Você enfrenta um problema, sente a pressão aumentar, a confusão toma conta. E a primeira reação quase nunca é agir, é duvidar. Você pensa que não pode, que está perdendo alguma coisa, que a vida está exigindo mais do que você consegue entregar. Mas ouça com calma esta verdade simples e direta. Você já tem mais do que precisa para começar a resolver o que te preocupa hoje. Isso não é motivação vazia. É um padrão humano comprovado pela experiência. Toda pessoa que avançou na vida começou com menos recursos do que você tem agora. E esse é um princípio central do estoicismo. O ponto de partida nunca é fora, é sempre dentro. Quando você reclama, quando trava, quando repete "não consigo", não é falta de capacidade, é falta de clareza. Uma mente confusa aumenta o tamanho do obstáculo e diminui a própria força, como um espelho distorcido que faz tudo parecer maior do que realmente é. Por isso, essa lição começa aqui, com algo que você precisa lembrar. Sua maior ferramenta é a sua resposta, não as suas circunstâncias. Os estoicos não diziam isso como poesia, eles viveram isso na prática. Marco Aurélio governou um império em meio a guerras, perdas e crises, e ainda assim repetia que a única coisa verdadeiramente sob seu controle era a própria mente. Se ele conseguiu se manter firme no caos, você também consegue fazer isso no seu cotidiano, nas decisões pequenas, nos conflitos diários, nos problemas comuns. Pense de forma prática. Você tem inteligência para analisar, mesmo quando está cansado. Você tem calma suficiente para não agir por impulso, mesmo quando a emoção aperta. Você tem disciplina para seguir em frente, mesmo quando dá vontade de parar. Você tem resiliência para se levantar, mesmo quando algo te atinge de surpresa. Essas não são ideias abstratas, são ferramentas reais. Talvez estejam enferrujadas hoje, como uma caixa de ferramentas esquecida num canto, mas continuam sendo suas. Antes de desistir, sente-se por 1 minuto e faça uma pergunta simples. O que eu posso fazer agora com o que eu já tenho? Essa pergunta funciona como acender a luz num quarto escuro. Ela não elimina o problema, mas coloca ordem no caos. Use suas ferramentas. Problemas internos não se resolvem reclamando do mundo externo. Quando você age, mesmo pequeno, você fortalece o caráter, treina o autocontrole e recupera o próprio poder e, pouco a pouco, quebra o ciclo de vitimização que só te desgasta. Toda vez que você escolhe agir, em vez de reclamar, a mente clareia e a disciplina cresce. Essa é a verdadeira batalha, não contra o mundo, mas contra a ideia silenciosa de que você não é suficiente. Respira, observa e decide. Tudo começa com você, e é a partir dessa base que, com mais serenidade e consciência,
você estará melhor preparado para enfrentar o que vem a seguir. Ação 3. Pare de dar poder ao problema. Você já resolveu algo na prática, mas a sua mente continuou presa no problema como se nada tivesse sido feito? É exatamente aí que muita gente se esgota sem perceber. O estoicismo é uma filosofia que nos ajuda a manter a sanidade em meio às tensões do mundo, não eliminando os problemas, mas impedindo que eles dominem a mente, especialmente quando lidamos com ansiedade e inquietação mental. Quebrar o ciclo de pensamentos repetitivos é crucial, principalmente quando você já decidiu o que fazer, mas continua revivendo a situação como se ainda estivesse em aberto. Quando tomamos uma decisão e, mesmo assim, não conseguimos tirar o problema da cabeça, isso drena energia, rouba foco e paralisa ações simples do dia a dia. Enfrentar desafios faz parte da vida. O erro começa quando o problema sai da realidade e passa a morar na sua cabeça o dia inteiro. A filosofia estoica ensina justamente isso. Pensar para agir é sabedoria. Pensar sem agir é desgaste. Quando surge um problema, faz sentido pesquisar, buscar conselhos de quem já passou por aquilo, se preparar. Mas depois da decisão tomada, continuar ruminando é como apertar replay em algo que já acabou. Os estoicos eram claros: remoer uma situação já decidida não resolve nada, só enfraquece quem pensa. Pense em algo bem comum: alguém te magoa, você segue o dia normalmente, mas por dentro revive a cena dezenas de vezes. O corpo está no presente, mas a mente está presa no mesmo ponto, como um disco arranhado. Cada repetição reacende a dor, mesmo sem o fato estar acontecendo de novo. Nesses momentos, o estoicismo propõe algo simples e prático: trazer a atenção de volta para o que você controla agora. Não é negar o que aconteceu, é parar de alimentar mentalmente aquilo que já passou. Imagine esse pensamento como um alarme, disparando sem necessidade. Você não discute com o alarme, você apenas o desliga. Ou, se preferir uma imagem ainda mais clara, pense nesse pensamento como uma bexiga presa à sua mente por um fio. Você corta o fio e ela sobe sozinha. Se o pensamento tentar voltar, você não briga com ele, apenas solta de novo. Esse gesto mental ensina algo poderoso: nem todo pensamento merece sua atenção contínua. Quando você substitui o ciclo repetitivo por algo construtivo, o sofrimento deixa de se repetir automaticamente. A filosofia estoica não promete uma mente vazia, mas uma mente treinada, uma mente que escolhe onde fica, em vez de ser arrastada por qualquer estímulo. Lembre-se, você não controla os problemas que surgem, mas controla quanto tempo eles permanecem dentro de você. E é nesse controle que mora a verdadeira força mental. Não entre em um novo ciclo, um novo mês ou um novo ano carregando problemas que já poderiam ter sido deixados para trás. Quebre esse padrão, direcione sua energia para o que realmente depende de você: seus pensamentos, suas escolhas e suas atitudes. Porque quando a mente para de girar em círculos, a vida finalmente volta a andar para frente. Ação 4. Não responda no calor do momento. Deixa eu te fazer uma pergunta mais real. Quantas vezes o seu dia sai do eixo, não por um grande problema, mas por uma reação pequena que você nem percebeu? O que mais destrói sua disciplina, seu tempo e seu foco não são os grandes acontecimentos da vida, são as pequenas reações impulsivas do dia a dia. Uma mensagem atravessada, um comentário que atinge onde dói, um imprevisto que frustra seus planos. E ali, em poucos segundos, você entrega o controle da sua mente sem perceber. Eu sei disso, porque todos nós fazemos isso. Mas escute esta verdade firme, simples e decisiva: entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço. E é esse espaço que decide quem você se torna.
Esse espaço é a sua liberdade. É o seu controle interno. E para o estoicismo, isso não é detalhe, é fundamento. Pense no seu dia. Quantas vezes você reagiu antes de pensar? Respondeu no impulso e se arrependeu depois, perdeu a paciência e abandonou algo importante, desperdiçou energia com algo que não merecia sua atenção. Isso rouba sua clareza, rouba sua força e cria a sensação silenciosa de que o mundo está no controle. Mas aqui está a virada. Você não precisa controlar o mundo, precisa expandir esse espaço entre estímulo e resposta. Pare, respire, desacelere. Aquele que dedica um único segundo para enxergar com clareza, assume o comando da situação. Imagine um guerreiro que entra em batalha, atacando no impulso. Ele se expõe, se cansa, perde. Mas o guerreiro que pausa, observa e escolhe onde agir, vence. Você é esse guerreiro e cada pausa te torna estratégico, não reativo. Repita esse princípio como regra de vida. Não reaja, decida. Não reaja, decida. São poucos segundos que moldam o seu caráter. Aplique isso hoje. Quando alguém te provocar, pare. Quando sentir vontade de discutir, respire. Quando a ansiedade surgir, não responda no automático. Pergunte a si mesmo: essa resposta me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Essa pergunta organiza a mente. Essa pergunta corta o caos. Responder com clareza não é fraqueza, é autocontrole, é força emocional. É se elevar acima do ruído, é decidir que a sua paz não será refém de qualquer estímulo externo. Cada pausa fortalece sua resiliência. Cada resposta consciente devolve o seu poder pessoal. E quando esse controle interno começa a se firmar, você está pronto para a próxima lição, onde a clareza deixa de ser só entendimento e passa a virar ação firme, consistente e transformadora. Ação 5. Escolha suas lutas com inteligência. Você desperdiça energia lutando contra coisas que não pode mudar. O comportamento dos outros, resultados incertos, imprevistos e até detalhes pequenos que viram obsessão. Isso te acontece na vida real? Você chega em casa ainda remoendo uma fala de alguém ou passa horas tentando consertar um erro que nem foi seu, como se a sua mente estivesse de plantão tentando controlar o inevitável. A verdade fundamental é clara e absoluta. Quando você luta contra aquilo que está além do seu controle, você perde potência. Guarde essa frase. Isso não é uma desistência, é uma questão de estratégia. Os princípios do estoicismo demonstram isso. Distinguir o que depende de você e o que não depende é a base da recuperação do controle interno. Epicteto chamou isso de separação essencial. E Marco Aurélio viveu isso no meio de pressão real, quando entendeu que ser firme não é ser frio, é ser eficaz emocionalmente. Se você reconhece aquilo que não controla, você para de desperdiçar energia e pode aplicar autocontrole e resiliência onde realmente importa. Imagine que sua energia é um rio. Se você tenta interromper a corrente com as mãos, você se molha e se cansa. Mas se você coloca uma roda no curso do rio, você usa essa força a seu favor. Essa roda representa sua atitude prática, a aceitação ativa e a ação onde você pode influenciar. Pensa num exemplo simples. Um colega foi grosseiro, um cliente respondeu seco, alguém te interpretou mal. Você pode tentar controlar a cabeça do outro ou pode controlar o que é seu, sua postura, seu limite, sua resposta, sua próxima ação. Uma opção te drena, a outra te fortalece. Pratique isso agora. Diante de um problema, divida mentalmente a situação em duas colunas. A coluna A, depende de mim. Coluna B, não depende de mim. E aqui está o pulo do gato. Na coluna B, você solta. Na coluna A, você age. Ações pequenas e concretas. Ajuste sua agenda. Prepare uma resposta ponderada. Priorize o que é urgente,
Corte o que é ruído. Isso redireciona sua energia e reduz a ansiedade imediata. Em um nível interno, a aceitação transforma as emoções. Isso não significa desligar os sentimentos. Significa olhar para eles sem prolongar o tormento. Sinta a frustração, reconheça e escolha a resposta. Toda vez que você aceita o incontrolável, você fortalece seu caráter, sua paciência aumenta, sua disciplina vira prática e sua mente para de viver em guerra com a realidade. Faça este exercício por 5 minutos no início do dia. Pense no que te preocupa, separe em A e B, solte o que não é seu e haja em uma coisa simples do que é seu. Observe como sua gestão do tempo muda e como sua produtividade e sua paz de espírito param de depender do humor do mundo. Ação 6. O obstáculo é o treino. Você já teve a sensação de que a vida fica mais difícil justamente quando você decide avançar? Como se, no momento em que você tenta melhorar, algo aparece para te travar, te atrasar ou te cansar ainda mais. A vida não está te punindo. Ela não está te colocando à prova por crueldade ou capricho. O que te machuca hoje, o que te incomoda, o que parece te atrapalhar, é justamente o material com o qual você constrói força. É como peso em uma academia. Não está ali para te ferir, mas para gerar resistência. E eu sei que você já sentiu isso. Momentos em que você se pergunta, por que tudo se complica? Por que cada avanço parece trazer um novo desafio? Aquela sensação de lutar sozinho, cansado, sem uma saída clara. Mas ouça isso com atenção, porque isso muda tudo. Cada obstáculo é um campo de treinamento, não um freio. Não é um castigo, é um processo que te torna mais capaz. Os estoicos compreendiam isso com uma clareza implacável. Eles não perguntavam, por que isso está acontecendo comigo? Porque essa pergunta paralisa. Eles perguntavam, o que isso está me ensinando? Porque essa pergunta abre caminho. É essa mudança de mentalidade que te coloca no comando. Você deixa de se sentir atacado pela vida e passa a se posicionar diante dela. Isso te transforma de vítima em estrategista. Quando você entende isso, você para de lutar contra a vida e começa a utilizá-la como aliada. Assim como um guerreiro aprimora sua técnica enfrentando resistência, não treinando no conforto, você cresce enfrentando realidades difíceis. Paciência, humildade, coragem, disciplina. Essas virtudes não nascem em dias fáceis. Elas surgem no atrito com o que exige mais de você. Pense em algo específico agora, aquele projeto que está atrasado, essa relação que exige mais maturidade, aquele fracasso que ainda dói admitir. Em vez de fugir, aproxime-se com consciência. Pergunte a si mesmo, qual habilidade isso está me pedindo para desenvolver? Autocontrole, resiliência, clareza mental. Cada desafio é como um músculo. Se você evita, ele enfraquece. Se você treina, ele responde. Essa é a prática diária do estoicismo, aceitar o que vem, não como resignação, mas como matéria-prima para crescer. E é aqui que começa a verdadeira transformação interna. Quando você para de resistir à vida, uma calma diferente surge, não passiva, mas firme. Você reage menos por impulso, você perde menos tempo reclamando, você começa a agir com estratégia. Você se torna mais consciente das suas emoções, mais firme no seu propósito, mais responsável pela direção da sua própria história. Isso é treinamento de verdade, não apenas resolver problemas, mas usar cada dificuldade para moldar caráter, clareza e força interior. Ação 7. A liberdade começa quando a necessidade termina. Você já reparou que boa parte do seu cansaço não vem do que você faz, mas do peso que você carrega na cabeça? Sem clareza, preso às próprias preocupações, você está sustentando mais do que deveria. Expectativas demais, obrigações que não são suas.
desejos que nunca se satisfazem. E você sabe disso. Toda vez que você busca validação, toda vez que compra algo apenas para preencher um vazio, toda vez que se compara e sente que está ficando para trás. O corpo sente, a pressão no peito aparece, a sensação de que não vai dar conta cresce, como se estivesse sempre faltando alguma coisa. Mas escute isso com calma, porque aqui está uma verdade simples e libertadora. Quanto menos você precisa, mais livre você se torna. Estoicismo, budismo e taoísmo concordam nesse ponto. Liberdade não nasce de acumular, nasce de escolher, não é desistir da vida, é decidir conscientemente quais fardos você vai carregar, porque a maioria das suas dificuldades não vem da falta, vem do excesso de ruído mental, excesso de expectativas sobre os outros, excesso de desejos que nem nasceram de você. Quando você entende isso, percebe que reduzir não é perder, é recuperar o fôlego. Você não consegue correr para longe com uma mochila cheia de coisas inúteis. A mente funciona do mesmo jeito. Quanto mais peso desnecessário, menos movimento. Simplicidade voluntária é treino interior, e treino se faz no cotidiano, não no discurso. Comece revendo seus hábitos. O que você faz por real necessidade e o que você faz só para aliviar a ansiedade. O que você compra pela utilidade e o que compra para se sentir aceito. Quem você tenta agradar e por quê. Toda vez que você elimina uma necessidade falsa, você recupera energia, foco e tempo. Esse é o treino. Elimine uma distração por dia, uma obrigação sem sentido, uma desculpa automática. Aprenda a manter apenas o essencial. Você vai perceber como a disciplina melhora, a mente fica mais clara e como suas decisões deixam de ser contaminadas pelo medo de não se encaixar. É aqui que a transformação acontece. A verdadeira liberdade não está fora. Ela nasce quando você percebe que já é suficiente. E quando você chega nesse ponto, seu centro fica firme, seu propósito se organiza e sua serenidade deixa de depender do que o mundo entrega. Pare de depender do que o mundo dá. Aprenda a sustentar o que você é. Ação 8. A gratidão começa no que parece pequeno. Você já percebeu como, quando tudo parece pesado, a mente passa a girar apenas em torno do que está faltando? Quando isso acontece, a vida vira uma lista de ausências, metas adiadas, expectativas não cumpridas. O foco se perde, a disciplina enfraquece, porque o motor emocional começa a funcionar no vazio. Aqui está uma verdade simples e prática. A gratidão muda a orientação da sua mente. Praticada de forma repetida, ela altera a direção do seu olhar, reorganiza a atenção e fortalece o caráter. Não é um slogan motivacional, é uma regra de funcionamento da mente. Eu entendo como você se sente. A insatisfação crônica drena energia, cria irritação constante e te impede de perceber o que de fato está funcionando. Você não fica fraco porque a vida é difícil. Fica fraco porque a mente aprende a enxergar apenas o que falta. Os grandes mestres sabiam disso. Do estoicismo às tradições orientais, como o budismo, todos ensinaram a mesma ideia central. A atenção é a ferramenta mais poderosa que você possui. Marco Aurélio registrou isso de forma clara em suas meditações. Ele se dizia grato até pelas dificuldades, porque via nelas o treino diário da virtude. Não porque gostasse da dor, mas porque compreendia o poder de decidir como olhar para ela. Ser grato não significa negar a dor, nem fingir que está tudo bem. Significa escolher conscientemente para onde você direciona o foco. Imagine sua mente como um farol. Se ele aponta apenas para o que está faltando, tudo ao redor parece escuro e ameaçador.
Mas quando você o direciona para coisas pequenas e reais, uma xícara quente, um minuto de silêncio, uma tarefa concluída, o farol começa a iluminar recursos, não carências. O mundo não muda, mas a leitura que você faz dele muda. Pratique isso todas as manhãs. Escolha 3 detalhes simples pelos quais você é grato. Anote, faça isso imediatamente. Esse gesto pequeno reprograma o cérebro para perceber o que funciona, ativa a resiliência e estabiliza o seu estado emocional ao longo do dia. A gratidão também organiza sua relação com o tempo e com a disciplina. Antes de reclamar de uma interrupção, pare por alguns segundos e reconheça o privilégio de estar ali, consciente, respirando, capaz de agir. Essa pausa quebra a reação automática e devolve o autocontrole. Em vez de se dispersar pela frustração, você escolhe uma resposta que sustenta seus objetivos. A gratidão é uma prática profundamente estoica. Ela não depende do mundo exterior, depende da sua atenção. Quando você aprende a valorizar as pequenas coisas, seu caráter se refina, a humildade cresce, a ambição deixa de ser fome e se transforma em direção, as emoções se estabilizam porque você para de buscar segurança fora e passa a encontrá-la no seu olhar. Assim, a gratidão deixa de ser sentimento e se torna força interior, uma disciplina diária que fortalece a clareza mental e a paz. Faça da gratidão um hábito e você perceberá como as lições anteriores, autocontrole, aceitação e simplicidade, começam finalmente a fazer sentido na sua vida. Ação 9. Construa sua vida sobre a sabedoria. Você já teve um dia em que não faltou esforço, não faltou tentativa, mas no fim você sentiu que a sua vida não andou 1 centímetro porque a sua mente ficou espalhada em 1000 urgências pequenas. Prosperidade não se resume a somar coisas. Prosperar é cultivar sabedoria e escolher a sabedoria como estilo de vida. Repita isso com calma, porque essa frase não é um conselho delicado. É um comando para o seu crescimento, não é um ideal romântico. É uma prática diária que molda seu caráter, sua disciplina e sua clareza mental. O estoicismo não te promete fama ou riqueza. Ele te entrega virtude, autocontrole e bom senso. E é isso que te liberta de verdade, porque quando você domina a si mesmo, o mundo para de te arrastar. Eu entendo o que você está vivendo. Distrações, ruído, pressa, demandas que puxam sua atenção como se tudo fosse agora. E você percebe que não é falta de vontade, é falta de direção, porque procrastinação e indisciplina não te machucam no grande drama. Elas te roubam no varejo, 1 minuto de cada vez. E aqui está a verdade. A vida que você busca é construída com escolhas pequenas e constantes. Marco Aurélio praticava isso no meio do poder e do barulho. Sêneca demonstrou isso em momentos de perda. Epicteto ensinou isso na dureza da adversidade. E o recado é simples. Seu contexto não manda em você, sua postura manda. Pensa assim. A sabedoria é uma bússola, não uma mochila. Ela te guia, não te pesa. E se você está perdido, não precisa carregar mais, precisa apontar melhor. No dia a dia, simplifique. Escolha uma regra diária que funcione como trilho, não como prisão. Por exemplo, 1 hora sem redes sociais por dia como um jejum de ruído, para sua mente voltar a ouvir você. 10 minutos no fim do dia para revisar suas escolhas, como quem afia uma lâmina. Onde eu fui no automático? Onde eu fui firme? Onde eu posso melhorar amanhã? Isso é disciplina aplicada, e disciplina é como um leme. Não muda o mar, mas muda o destino do barco. Cada pequena escolha contribui para o resultado final. Cada hábito consistente fortalece seu caráter. E caráter é o que sustenta a prosperidade quando a motivação falha. Escolher a sabedoria implica responsabilidade. Não complete sua paz culpando o ambiente.
Complete sua paz organizando o que está dentro. Observe seus pensamentos. Modere suas reações. Priorize o que importa. Felicidade aqui não é um prêmio que chega. É um processo que se constrói com atenção, intenção e ação. Essa transformação não é instantânea, é cumulativa. É treinar o músculo da virtude, paciência, humildade, coragem, do mesmo jeito que ninguém fica forte num treino, mas fica forte porque não parou de treinar. Quando você escolhe a sabedoria como estilo de vida, você abandona a mentalidade de vítima e vira autor. Suas decisões ganham clareza, sua vida ganha propósito e seu poder interior fica estável, não porque nada te atinge, mas porque você para de se abandonar. Pratique hoje. Se você puder levar só uma coisa deste vídeo, leve isso. Faça um pacto consigo mesmo antes de pedir que a vida mude o jeito como você pensa. E para fechar esse ciclo, escreva nos comentários ou repita em voz alta com firmeza: hoje eu me obrigo a pensar com clareza. Isso não é só uma frase, é um compromisso. Observar seus pensamentos, conter a impulsividade e escolher com propósito. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.